Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos chegando para mais um TV Síntese. E no programa de hoje vamos trazer para você a dica de um bom filme. Você vai ver ainda tudo o que aconteceu na semana. E vai ter nossos quadros, O Direito é Seu e Fala Companheiro, Fala Companheira. Por isso, relaxe e aproveite. TV Síntese está no ar. No universo da educação, sempre está acontecendo alguma coisa e você precisa ficar sabendo. Então se liga aí no que aconteceu na semana. Ato em Poço Redondo pela devolução da regência de classe do magistério. Professoras e professores de Poço Redondo saem em marcha pelas ruas da cidade para cobrar a revogação do decreto que suspendeu a regência de classe, com respeito às medidas de segurança, saúde, com uso de máscaras, álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Estamos aqui hoje em razão de um decreto maldoso que o prefeito Júnior Chagas, de Poço Redondo, na calada da noite, saiu com esse decreto que retirasse dos professores o direito à sua regência de classe, E nós tivemos uma perda de 20% no nosso salário mensal. Então agora já são 3 meses e nós continuamos sem a regência, perdendo hoje 60% do nosso vencimento, onde está afetando a nossa vida financeira, a estrutura familiar, que é o salário que a gente mantém, a nossa família. E viemos aqui hoje lutar por esse direito que covardemente esse prefeito está tirando da gente. A expectativa dos professores e professoras aqui de Poço Redondo é que o prefeito Júnior Chagas faça o que de fato deve, que é revogar esse decreto que suspendeu a regência de classe dos professores e professoras, sem qualquer justificativa legal, e que o Tribunal de Justiça, temos uma ação impetrada pelo nosso sindicato, possa julgar o quanto antes, através do seu pleno, essa matéria e que possa restabelecer esse direito dos professores e professoras, garantido por lei, pelo Estatuto do Magistério Público aqui municipal de Poço Redondo, e que os professores não deixarão de estar, acima de tudo, lutando por uma educação pública gratuita de qualidade aqui em Poço Redondo, e também a garantia do seu direito líquido e certo à regência de classe, uma gratificação prevista por lei. Então, estaremos aqui insistindo pelo diálogo, que o prefeito possa nos receber em audiência e que possa, repito, revogar esse decreto que está trazendo inúmeros prejuízos, não só para os professores e professoras, mas como para toda a educação do município de Poço Redondo. Professores que já vivem com o dinheiro contado, mesmo contando com a regência, que as dificuldades são grandes. Professor não ganha salário sozinho, professor ajuda neto, ajuda a filhos, todos que precisarem da família. E a queda foi grande no salário, durante 3 meses, tem professores que já perdeu quase R$4.000. Isso é um descaso muito grande de um prefeito que não é humano, que não tem consideração pela educação do Poço Redondo. Basta ver a situação que as escolas do Poço Redondo estão hoje. Se você visitar as escolas do Poço Redondo, você vai ver quão grande é a vergonha que está nas nossas escolas. E até hoje ele não fez nada pelas escolas de Poço Redondo. Não está nem aí, nem vai chegando para a educação. Muito incrível um negócio desse, sabe? É incrível ver o desrespeito que tem o prefeito de Poço Redondo pelos professores de Poço Redondo. Ato público nas ruas e avenidas de Nossa Senhora das Dores. Educadores e educadoras na luta da valorização do magistério, garantia de acesso à educação pública para as aulas não presenciais para os estudantes e professores, pelo fim da circulação de papéis nas aulas não presenciais. A luta é também pela garantia da alimentação, dos kits de alimentação escolar às famílias dos estudantes e pelo respeito ao magistério, pois o prefeito afirmou que os professores estão recebendo salários sem trabalhar, mesmo os professores trabalhando com aulas remotas.
Sintese, por meio do coletivo de mulheres Maria Josefilha, lança campanha contra a violência doméstica. Assista ao vídeo e entre com a gente nessa luta. Agora que você já está bem informado, vamos ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. No programa de hoje, nós iremos tratar sobre o decreto estadual de número 40.577, de 16 de abril de 2020. Esse decreto do Estado de Sergipe, ele dispõe sobre medidas fiscais de austeridade fiscal e financeira em virtude da redução de receitas do Estado e para o enfrentamento aí da Covid-19. E essas medidas, existe qual medida então do decreto, quais medidas do decreto afetam diretamente a classe do magistério do Estado de Sergipe? Bom, para os professores do Estado de Sergipe, esse decreto ele vai afetar naquela situação de pagamento de horas extras. Caso um professor, ele porventura tenha direito a receber alguma hora extra, esse pagamento dessas horas extras está suspenso no período em que o decreto tiver na sua validade. Outra situação, que o decreto também ele suspende o pagamento, seria o reajuste do magistério público do Estado de Sergipe. Porém, nessa situação específica, os professores têm reajuste todos os meses de janeiro de cada ano, ou deveriam ter o reajuste, porque o reajuste decorre de uma decisão do governo federal e não do governo estadual para a sua garantia, para a garantia desse reajuste, da porcentagem desse reajuste. Então, esse decreto, ele não pode ou não deveria atingir a classe do magistério nesse ano de 2020. Ele pode atingir no ano 2021, não só em virtude do decreto, mas também da lei complementar que o governo federal, que é a lei complementar 173 de 2020, que o governo federal publicou recentemente, que também suspende o reajuste do magistério no ano de 2021. Outra situação que o decreto faz também a previsão da suspensão do direito seria o pagamento das férias dos professores. Mas em que período seriam essas férias? Bom, nós sabemos que os professores têm direito a 45 dias de férias. Esses 45 dias de férias, ele sempre é dividido, 30 dias no início do ano e 15 dias sempre no meio do ano. Esses 15 dias sempre eles são pagos no mês de julho de cada ano. Pois bem, o decreto ele determina a suspensão do pagamento das férias desses 15 dias no mês de julho. Porém, o próprio decreto ele já faz a previsão de que as férias não pagas no mês de julho, do ano de 2020, será pago em fevereiro de 2021. Porém, há também diversas perguntas que chegam ao Sintese se esse decreto ele afeta o pagamento de triênios e terço de 25 anos dos professores. Bom, o decreto ele não trata sobre nenhuma situação de suspensão desses direitos, terço e de 25 anos e triênios dos professores. Aqueles professores que completarem mais um triênio agora no período
da pandemia, esses professores permanecerão e continuarão a receber os triênios que porventura tenham direito. E os professores que já recebem um terço de 25 anos, esses professores continuarão a receber. Lembrando aqui que o terço de 25 anos ele foi excluído do Estatuto dos Professores em 26 de dezembro de 2020. Aqueles professores que completem 25 anos agora, neste ano, desde de 2015 para cá, já não têm direito ao terço de 25 anos. Bom, por fim, caso qualquer professor ele tenha qualquer dúvida referente aos seus direitos, esse professor pode entrar no site do Sintese, www.sintese.rg.br. Lá vai ter um espaço para que ele agende o atendimento com o jurídico, conosco, e aí o professor pode fazer o agendamento, tirar suas dúvidas e, quem sabe, também, se necessário, pleitear qualquer ação jurídica ou administrativa para garantir a permanência e o restabelecimento do direito que aí o assiste. Professores, saibam que juntos somos fortes. O direito é seu. E aí, quer uma dica para assistir a um bom filme nesse final de semana? Então se liga no nosso quadro Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E no nosso quadro Cine Resistência de hoje, trazemos para você o filme Babá Paulo Brás, Conexão e Fé, do diretor Gustavo Almeida. O filme aborda as relações entre Brasil e África, que datam de muito tempo. E cada vez mais, os afrodescendentes brasileiros buscam resgatar e manter suas raízes da terra-mãe, muitas vezes preservando seculares tradições culturais, artísticas e religiosas. E para assistir, você já sabe, basta pesquisar pelo nome do filme Babá Paulo Brás, Conexão e Fé, e bom divertimento para todos! No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E depois dessa dica para esse excelente filme, vamos agora ao nosso quadro Fala Companheiro, Fala Companheira. No Fala Companheiro deste sábado, vamos ouvir o economista do Diese, Luiz Moura. O governo federal liberou R$1 terço de trilhões de reais para os bancos repassarem, através de empréstimos aos pequenos empresários em função da pandemia. O dinheiro chegou às pequenas empresas? A ajuda do governo para os trabalhadores veio de escada. Para as grandes empresas, veio de elevador. Por isso mesmo nós tivemos a demora na liberação do auxílio emergencial. Grandes filas na caixa, enfim, os trabalhadores foram prejudicados. Para os grandes empresários, 1,2 trilhões de reais foi liberado de forma imediata. E não tiveram fila, não procuraram socorro do governo. Os trabalhadores informais e os trabalhadores formais estão perdendo emprego e o governo demorou para auxiliar. Ofereceu ajuda aos empresários. Mais de R$1 trilhão de reais, bancos, em grandes empresas. A ajuda para os empresários foi de elevador, para os trabalhadores a ajuda veio de escada. Por isso mesmo que o auxílio emergencial, o auxílio às pequenas empresas demoraram de acontecer. Isso é preocupante, porque o governo tomou partido. Para as grandes empresas, o socorro veio de imediato. Para as pequenas e os trabalhadores formais e informais, nós tivemos uma situação de demora do socorro. Devido à pandemia, foi votada e posta em prática a Lei Complementar 173. Do que trata essa lei e qual o impacto dela em Sergipe? Outro tipo de ajuda foi para estados e municípios, que novamente demorou. Foi aprovada a recomposição do FPE e o FPM, uma excelente ajuda, e recentemente foi aprovada a lei que gera um auxílio financeiro para estados e municípios.
Com isso, muitos estados, inclusive o Sergipe, poderão ter crescimento de receita em frente a essa pandemia. Veja que os trabalhadores e empresários estão atravessando dificuldade. No primeiro semestre desse ano, o estado de Sergipe teve um crescimento da receita de 1%, frente a uma inflação de 0,3%, ou seja, crescimento real. A maioria dos trabalhadores estão fechando um acordo de redução de jornada e redução de salário, e os servidores, justamente por conta dessa lei, foi aprovado o congelamento do salário até o final de 2021. Para os trabalhadores, a conta da crise está sendo paga. Para o governo e muitos empresários, essa crise não vai passar de uma gripezinha. No mês de abril, o governo de Sergipe pôs em prática a reforma da Previdência Estadual e passou a descontar 14% das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Qual é o impacto dessa reforma? Entrou em vigor, no mês de abril, a reforma da Previdência, que foi aprovada pelos deputados estaduais, com um único voto em contrário do deputado Irã Barbosa. Essa reforma, ela penalizou os servidores públicos, que teve a diminuição dos seus vencimentos, principalmente os aposentados, e também teve uma nova taxação. Quem ganha acima de um salário mínimo vai pagar 14% do seu benefício para a aposentadoria. Veja que o trabalhador, o servidor público, contribuiu a vida toda. E mesmo depois da aposentadoria, ele terá que pagar essa taxa. Nós tivemos aí um aumento da arrecadação do IPES, Previdência, e uma diminuição da despesa. O aumento da arrecadação foi em torno de 17 milhões de reais. E a diminuição dos benefícios gerou a economia para o Estado de 36 milhões de reais. Com isso, os servidores públicos do Estado de Sergipe estão contribuindo com 53 milhões de reais para o ajuste da Previdência. Pode ser até bom para o Estado, mas é péssimo para o servidor, porque ele tem seu benefício reduzido, está contribuindo mais e, infelizmente, nesse período de pandemia, o Estado está conseguindo economizar uma folha dos aposentados nesses 3 meses de vigor da reforma da Previdência. Os deputados estaduais deveriam se refletir sobre isso. Qual a posição do DIEESE sobre a reabertura do comércio em Sergipe? O DIEESE é uma entidade que assessora o movimento sindical. Então, o posicionamento do DIEESE sempre será o posicionamento do movimento sindical. O movimento sindical de Sergipe, as centrais sindicais, são terminantemente contra a abertura indiscriminada do comércio. Veja, o movimento sindical não está querendo prejudicar nenhuma empresa. O movimento sindical está simplesmente protegendo a vida dos trabalhadores. Todo mundo sabe que liberar indiscriminadamente a saída dos trabalhadores dentro de ônibus lotados, terminais de ônibus lotados, pessoas circulando na cidade, vai aumentar o nível de contaminação do Covid-19. Por isso mesmo, o movimento sindical e o DIEESE são contra a abertura do comércio. Entende que é legítima a reivindicação dos empresários, mas nesse momento nós temos que nos preocupar com a vida e não com o lucro. E o Fala Companheiro, Fala Companheira vai ficando por aqui. Lembrando que esse quadro vai trazer sempre os depoimentos de companheiros e companheiras de luta. Na semana que vem tem mais. E o programa TV Sintese de hoje vai ficando por aqui. Enquanto for necessário o isolamento social, esse será o formato do nosso programa, direto da minha casa para a sua casa. Então, a você, boa tarde, boa sorte e, se puder, fique em casa. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem